O dia em que o senhor Antônio topou com a assombração. Dizem que quem mora na roça já viu de tudo. Bicho, tempo virado, cobra de duas cabeças, e até coisa que nem tem nome. Mas o que aconteceu com o senhor Antônio, naquele entardecer esquisito, foi daquelas histórias que faz o cabelo do braço arrepiar. Mesmo no calorão de janeiro, Antônio era homem calejado, dos seus 60 e tantos anos, viúvo há mais de 10, e morava sozinho no sítio São Bento, lá pros lados do córrego do Gavião. Trabalhador desde menino, acordava com os galos, cuidava das galinhas, da horta, e das duas vaquinhas leiteiras que ele tratava como se fosse da família. Naquele dia, o sol nasceu meio encoberto. O céu tava meio cor de chumbo, mas sem prometer chuva. Era um dia parado, quente, abafado. Antônio tava mexendo na cerca do pasto, quando escutou o sino da igrejinha do povoado bater 3 vezes seguidas. Coisa estranha, porque aquilo só tocava de domingo ou em enterro. Mas ele nem deu muita trela. Pensou, deve ter falecido algum dos velhos da vila. Por volta das 5 da tarde, resolveu recolher as ferramentas. Foi então que viu, do outro lado da cerca, um cachorro preto, grandão, parado. O bicho tava quieto, encarando ele, com os olhos amarelos que mais pareciam 2 brasas. Antônio coçou a cabeça, estranhando. Nunca tinha visto aquele cachorro por ali. Foi se aproximando, devagar, falando: "Cio, vem cá, negão, que você está fazendo aí?" Mas o bicho nem se mexeu, ficou parado, só encarando. Quando Antônio chegou mais perto, o cachorro rosnou baixo e deu um passo para trás, mas o que assustou mesmo foi que o passo não fazia barulho, nem folha, nem graveto quebrava. Era como se ele não tocasse o chão. Antônio gelou na hora, sentiu um frio subir da sola do pé até a nuca, rezou um Pai Nosso baixinho, e quando abriu os olhos de novo, o cachorro tinha desaparecido, nada, sumido. Voltou para casa meio desconfiado, o chapéu apertado na mão, e resolveu que ia dormir cedo. Nem jantou direito, fechou a porta com tranca dupla e foi se deitar, mas o sono não vinha. A lembrança daqueles olhos queimando não saía da cabeça dele. Lá pela meia-noite, o silêncio era tanto que dava para ouvir até os grilos cochichando. Foi quando escutou 3 batidas na porta. Teucê, Teucê, Teucê. Antônio congelou, levantou devagarzinho, pegou a espingarda que ficava atrás da porta. "Quem está aí?" perguntou, tentando não tremer. Nenhuma resposta. Abriu só uma frechinha da janela e lá estava o cachorro preto, de novo. Mas agora ele não estava sozinho. Atrás dele, vinha uma mulher, de vestido branco, cabelo longo, e os pés não tocavam o chão, flutuava, era pálida, com os olhos fundos, e uma lágrima de sangue escorrendo do olho esquerdo. Antônio largou a espingarda. Aquilo não era de Deus. "Vá embora em nome do Senhor", gritou ele, e começou a rezar em voz alta, tremendo igual vara verde. A mulher deu um gemido triste, como se tivesse sido machucada. O cachorro uivou, e os 2 sumiram, como fumaça. Antônio trancou a casa com tudo que pôde. Jogou sal nas janelas, benzeu os cantos, e passou o resto da noite em claro, com o terço na mão e o coração aos pulos. No outro dia, foi direto na casa da dona Zefa, benzedeira velha que morava perto do rio. Contou tudo. Ela só balançou a cabeça e disse: "Essa mulher é a alma da encruzilhada, Antônio. Dizem que ela aparece para quem está guardando o segredo. Você está escondendo alguma coisa?" Antônio ficou branco. Disse que não, mas foi embora pensativo. Nunca mais ninguém viu o cachorro ou a mulher. Mas toda sexta-feira, por volta da meia-noite, os galos do sítio São Bento cantam mais cedo. E Antônio, bem, ele nunca mais andou sozinho pelo mato depois do pôr do sol. E até hoje, quando se fala em assombração, ele só abana a cabeça e diz: "Tem coisa nesse mundo que é melhor não cutucar." O segredo do senhor Antônio e o retorno da alma da encruzilhada. Desde aquela noite medonha, o senhor Antônio já não era o mesmo. Continuava morando no sítio São Bento, mas vivia ressabiado. Andava de olho nos cantos, evitava sair depois do entardecer. E ninguém mais via ele dar risada como antes. Os vizinhos notaram o ar carregado, mas ninguém tinha coragem de perguntar.
Na terceira sexta-feira depois do encontro com a assombração, os galos cantaram mais cedo de novo. Exatamente 00:03, Antônio, sentado na beirada da cama, já esperava. O terço na mão, a luz do lampião fraquinha tremeluzindo no quarto. Foi quando ouviu a voz. Antônio. Era um chamado fraco, arrastado, mas familiar. Uma voz de mulher. Ele levantou, pálido, suando frio, e foi até a porta com as pernas trêmulas. Em nome de Deus, quem está aí? A resposta foi um sussurro no vento. Se prometeu, e não cumpriu. A tranca da porta se sacudiu sozinha, mas não abriu. Antônio caiu de joelhos, murmurando orações. E por um instante ouviu o choro de uma criança, vindo do terreiro. Na manhã seguinte, ele procurou Dona Zefa outra vez. Contou tudo. Ela fechou a cara e falou firme. Antônio, a alma não volta assim à toa. Ela quer que você fale, ou vai levar você. Antônio respirou fundo, fechou os olhos e deixou escorrer uma lágrima. Sabia que o tempo de esconder tinha acabado. Foi há mais de 30 anos. Começou ele, a voz falhando. Eu era moço. Tinha uma paixão por uma menina do povoado, a Ritinha. Moça direita, de bom coração. Mas eu era besta, mulherengo. Fiz ela prometer segredo quando ficou prenha. Disse que ia assumir, mas depois fugi da responsabilidade. Disse que o filho não era meu. Dona Zefa arregalou os olhos. E o que aconteceu com ela? Sumiu. Disseram que ela foi embora. Mas alguns diziam que viram ela andando pela estrada à noite, de vestido branco, chorando. Nunca mais voltou. Nem ela, nem o bebê. A benzedeira olhou firme nos olhos dele. Essa é a alma que veio te cobrar, homem. E o cachorro? É o guardião da encruzilhada. Cê não pediu perdão, não acendeu vela, nem procurou dar descanso à alma dela. Agora é tarde para esconder. Se quiser paz, vai ter que encarar a verdade e pagar a dívida. Naquela noite, Antônio preparou tudo. Acendeu uma vela branca na encruzilhada perto do açude, onde diziam que Ritinha foi vista pela última vez. Levou uma trouxa com roupas de bebê, uma flor branca, e enterrou tudo aos pés de uma figueira velha. Me perdoa, Ritinha, eu fui covarde. Se seu espírito ainda vaga, que encontre luz, e que seu filho tenha paz onde estiver. O vento soprou forte, e Antônio sentiu o cheiro de jasmim flor que Ritinha usava no cabelo. Uma presença suave envolveu o lugar, e ele teve a impressão de ver, por um segundo, a figura dela sorrindo entre as árvores. O cachorro preto apareceu de novo, mas dessa vez, não rosnou. Apenas olhou, abaixou a cabeça, e desapareceu na mata. Na manhã seguinte, o sítio estava diferente. Os galos cantaram só ao amanhecer, como de costume. Os animais estavam tranquilos. E pela primeira vez em semanas, o senhor Antônio dormiu em paz. Passou a visitar o túmulo da Ritinha no povoado, onde finalmente mandou colocar uma cruz com o nome dela. Também começou a ajudar mães solteiras da região, como forma de remorso e reparação. Dizem que, desde então, a alma da encruzilhada não apareceu mais. Mas o senhor Antônio, de tempos em tempos, ainda sonha com uma criança de olhos claros correndo pelos pastos, rindo ao longe. E se alguém pergunta se ele acredita em assombração, ele só suspira e diz: não é questão de acreditar, é questão de respeitar. Depois que revelou o segredo de Ritinha, e fez o que pode para encontrar paz, achou que o pior já tinha passado. Mas a alma da encruzilhada ainda tinha um último recado. Numa madrugada fria de julho, com a névoa cobrindo o terreiro feito um véu, Antônio acordou com uma sensação estranha no peito. Não era medo, era como se alguém estivesse chamando ele. Por dentro, se vestiu devagar, pegou o terço e acendeu o lampião. Ao abrir a porta, o mundo lá fora parecia parado no tempo. Nem grilo cantava, tudo era silêncio. E foi ali, na beira da varanda, que ele viu a criança. Sim, um menino, de uns 7 anos, pele clara, cabelo escuro, sentado na escada de madeira, olhando para ele. Os olhos grandes, serenos e conhecidos. Oi, vô, disse o menino, com uma voz doce que ecoou como um sussurro dentro da alma dele. Antônio sentiu o coração parar por um segundo. Aquela palavra, vô, quem é você? Perguntou com a voz embargada. Sou o que ficou, respondeu o menino, o que nunca nasceu para viver, mas nunca deixou de existir. O senhor Antônio caiu de joelhos. Sentiu uma mistura de culpa, amor e espanto que não cabia no peito. Me perdoa, meu filho, se eu tivesse sido outro homem.
A criança se aproximou, encostou a mãozinha no ombro dele e falou baixinho: "A mamãe já te perdoou, mas ela precisa que você perdoe a si mesmo. Só assim a gente pode ir em paz." Naquele instante, o vento soprou forte pela varanda, e uma figura branca surgiu ao lado do menino. Era Ritinha. Os olhos dela não choravam mais sangue. Ela sorria. "Obrigada, Antônio", disse ela, com a voz que parecia vir de muito longe e muito dentro. "Agora podemos descansar." O cachorro preto apareceu mais uma vez, mas dessa vez, deitou-se ao lado da figueira do terreiro, como um guardião que cumpriu sua missão. Depois, sumiu na neblina. Ritinha pegou a mão do menino. Os dois caminharam até o fundo do terreiro e, aos poucos, desapareceram na luz que surgiu entre as árvores, como se fossem parte do vento, da terra e do tempo. Na manhã seguinte, o senhor Antônio estava sentado na cadeira de palha, olhando para o horizonte, com os olhos úmidos e um sorriso leve no rosto. "Acabou", disse baixinho, e desde aquele dia, nunca mais se ouviu o canto dos galos à meia-noite, nem se viu o vulto na encruzilhada. A casa do sítio São Bento voltou a ser um lugar de paz, mas quem passa por lá, jura que em algumas madrugadas, dá para ouvir uma criança rindo ao longe, e o estalar suave de pés descalços correndo pela varanda. E o senhor Antônio? Bem, ele ainda está por lá, agora mais sereno. Planta flores no terreiro, cuida da capelinha que ergueu em nome de Ritinha e do filho. E quando alguém pergunta sobre assombração, ele responde com calma: "Algumas almas não querem assustar, só querem ser lembradas." O mistério da cova rasa. Já fazia mais de mês que a alma de Ritinha e o menino sumiram na névoa. O senhor Antônio andava mais leve, parecia até que os pés não pesavam mais no chão. Mas a paz, na roça, é coisa que dura pouco. Numa tarde de calor estalando pedra, Antônio resolveu limpar o quintal de trás. Um pedaço de mato que ele evitava fazia tempo. Era uma parte do sítio que nem as vacas pisavam. O ar ali era mais quente, abafado, pesado feito chumbo. Com o facão na mão e o suor descendo pela testa, foi abrindo caminho, cortou o cipó, arrancou o mato alto, e quando chegou perto do pé de mamona, sentiu um cheiro estranho, um cheiro de terra mexida, e coisa podre. Foi então que viu, uma parte da terra estava afundada, como se tivesse sido cavada e mal coberta de novo. O coração disparou. Era uma cova rasa. Antônio ficou parado, olhando, sem saber se avançava ou corria. Mas alguma coisa dentro dele disse: "É agora." Pegou a enxada e começou a cavar. A cada palmo de terra que tirava, o ar parecia mais quente, o som ao redor sumia. Até os passarinhos calaram. Depois de uns minutos, a lâmina bateu em madeira podre. Era uma caixa, pequena, de madeira velha, enrolada em trapos vermelhos. Antônio abriu com cuidado, e dentro, viu um boneco de pano, todo costurado com linha preta, com uma cruz enfiada no peito e um fio de cabelo grudado com cera. "Meu Deus do céu", murmurou, reconhecendo o sinal. Era trabalho de feitiço. Junto do boneco, um papel dobrado e amarelado. Ele desdobrou com as mãos trêmulas. Nele estava escrito, com letra torta: "Aqui jaz a alma de quem foi traída e amaldiçoada. Que o sangue do infiel não encontre sossego. Que o perdão não chegue sem verdade." Antônio caiu de joelhos. Aquilo era obra antiga, feita para ele. A mente dele rodou. Quem teria feito aquilo? Ritinha? Alguma outra mulher do passado? Ou alguém que conhecia o segredo dele antes mesmo dele lembrar? Naquela noite, o céu ficou encoberto. As nuvens não deixavam a lua aparecer. E, pela primeira vez em semanas, os galos cantaram à meia-noite. Antônio acordou com o som, pegou o terço. A casa parecia quente demais, o ar parado, como se faltasse oxigênio. E então, a lamparina apagou sozinha. Um vento frio passou por dentro da casa, e ele ouviu uma voz sussurrada vindo do quarto. Ainda não acabou. Ele gelou. Não era a voz da Ritinha, era outra, mais grave, mais amarga. Foi até o quarto devagar, cada passo pesando 1 tonelada. No espelho do armário, rabiscado como se com dedo molhado, lia-se: "Diga meu nome." Mas ele não sabia que nome era. Ou talvez, não queria lembrar. Na manhã seguinte, Antônio foi direto falar com a dona Zefa. Contou tudo, mostrou o boneco, mostrou o bilhete. A velha olhou, benzeu o papel com a arruda e disse: "Isso aqui é magia de raiva, moço, coisa feita com dor. E a única forma de quebrar é contar o que só você sabe."
Antônio sentiu o peso cair de novo nas costas. O nome que não se deve dizer. Talvez a alma de Ritinha tenha ido, mas a verdade inteira ainda não tinha saído do buraco. E agora, outra presença rondava o sítio São Bento, mais amarga, mais quente, mais perigosa. Depois da visita à dona Zefa, Antônio voltou para casa com o boneco embrulhado num pano branco, a cabeça fervendo e a alma pesada. Sentia como se alguma coisa estivesse observando ele o tempo inteiro. A sombra parecia andar junto, até mesmo quando o sol batia forte. Naquela noite, o céu virou um breu, nem estrela apareceu. O silêncio do mato era estranho. Não tinha canto de grilo, nem piado de coruja. Era como se a natureza inteira estivesse se escondendo de alguma coisa. Quando foi deitar, Antônio resolveu deixar uma vela acesa no quarto. Mas assim que fechou os olhos, a vela apagou sozinha. E então veio o som, um passo arrastado no corredor. Lento, arranhado, como se algo pesado estivesse caminhando sem pressa, indo na direção dele. Ele se levantou com o coração disparado, pegou o terço com uma mão e a faca de roça com a outra. "Em nome de Deus, quem está aí?" gritou, mas a única resposta foi um sussurro no escuro, bem atrás dele. "Você já me esqueceu?" Antônio se virou bruscamente, e ali, no espelho da penteadeira, viu o reflexo de uma mulher que não estava no quarto. Não era Ritinha, era outra mulher. Pele morena, cabelo trançado, olhos de dor e fúria, a boca estava costurada com linha preta. E o mais aterrador, ela não chorava sangue, ela sangrava pelos ouvidos. Antônio caiu de joelhos, o terço escapando da mão, e começou a tremer. A figura levantou o dedo e apontou direto para ele. No espelho, surgiu a mesma frase de antes: "Diga meu nome." E foi então que a memória veio, como um raio. "Ismênia", sussurrou ele, com a voz falhada. O espelho estalou, a vela reacendeu sozinha, e um grito abafado ecoou pela casa, vindo do chão. Ismênia, a mulher que ele tinha conhecido antes de Ritinha, quando ainda era moço e achava que podia brincar com os sentimentos alheios. Ismênia tinha se apaixonado perdidamente por ele, mas Antônio, levado pela vaidade, fez juras falsas. Roubou beijos escondidos, e depois a abandonou grávida, sem jamais assumir o filho. Ela sumiu do povoado depois disso. Diziam que tinha morrido de desgosto, ou que se enfiou na mata e fez pacto com as forças da escuridão. E agora, ela tinha voltado. Eu não sabia. Eu juro que não sabia que se morreu. Ismênia, soluçava ele, ajoelhado, a mão no peito. A figura do espelho abriu os olhos com mais força. O quarto ficou quente, abafado como forno de lenha. E ela falou sem abrir a boca: "Meu filho nunca teve nome. Seu sangue foi esquecido, mas eu jamais perdoei." Naquela noite, o galo não cantou. Naquela noite, o fogo do fogão apagou. E pela primeira vez, a cruz de madeira sobre a porta caiu sozinha. Final. Quando a verdade é enterrada do jeito certo, o sítio São Bento agora estava marcado, não por uma alma, mas por duas. E Antônio sabia, a noite seguinte não ia ser só difícil, ia ser decisiva, porque quem fere um coração puro, precisa pagar o preço inteiro. Naquela noite, ele não correu, não se trancou, pelo contrário, acendeu velas, jogou sal grosso na soleira, preparou uma bacia com água e sentou em silêncio. E esperou. O primeiro a chegar foi o cachorro preto, de olhos de brasa. Depois, ela, a mulher de branco, parada na sombra do fogão, sem dizer palavra, como sempre. Mas dessa vez, havia algo diferente no ar. Foi quando a terceira presença entrou, mais amarga, mais quente. Ismênia. Mas agora, os olhos dela estavam cheios de tristeza, e não de ódio. A costura na boca se desmanchava devagar, ponto por ponto. Antônio tremia, mas ficou em pé, olhou para ela, e falou alto, com a voz embargada: "Ismênia, eu fui fraco, covarde, te abandonei, te neguei, e nosso filho morreu sozinho, sem meu nome. Mas hoje eu vim dar a ele o que nunca dei: respeito." Ele mostrou a velha certidão de nascimento, mostrou a cruz de madeira que ele mesmo fez, e escreveu ali, na frente das almas: "Aqui jaz José Ismênio dos Santos, filho de Antônio." Enterrou a cruz no pé da mangueira, e pela primeira vez em décadas, chorou como criança. O vento parou, o cachorro se deitou, a mulher de branco se dissipou na luz, e Ismênia sorriu.
Ela virou as costas e andou em direção à mata escura. Mas agora, seus pés tocavam o chão. Antônio ficou ali, de joelhos, de olhos fechados, em paz. Dizem que depois daquela noite, nunca mais teve assombração no sítio São Bento, nem passos na cozinha, nem grito no curral, nem reflexo no espelho. Mas, todo 2 de novembro, Antônio acendia uma vela de 7 dias no pé da mangueira, e rezava baixinho: "Filho, me perdoa. Seu pai chegou tarde, mas chegou com o coração limpo." E quando perguntavam sobre o que houve ali, ele só respondia: "Assombração de verdade. É alma ferida. E alma ferida só vai embora quando a verdade é enterrada do jeito certo." Sertão, meu lar, tão amado. Cada folha, cada trilha é um legado. No balanço da carroça a tarde cai. Histórias da roça, o coração afaga. As crianças correndo no terreiro, o som da viola no fim de janeiro, a fogueira acesa no mês de São João. Histórias da roça, de geração em geração.